processo que me levou ao cargo de ministro da Educação, ele teve como base ainda um processo político bastante complexo, que a história do Brasil acompanhou, e aqueles mais próximos da política e a sociedade como um todo. A gente viveu um período de muita tensão política, muita dificuldade, uma crise profunda do ponto de vista econômico, protestos e uma reação muito forte de parcela significativa da sociedade e um movimento pelo impeachment. Eu ocupei o cargo de líder do Democratas durante 2 mandatos na Câmara. 2 mandatos, eu digo, de líder, ou 2 anos. O mandato de líder na Câmara é de 1 ano, normalmente, no meu partido. E comandei, como líder de um partido de oposição, no caso Democratas, essa luta, tendo em vista justamente o antagonismo PT e as forças que estavam no entorno do PT e as forças que foram se aglutinando no entorno da oposição e que redundaram nesse processo na queda pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Então, tudo isso eu vivi como parlamentar durante aquele momento histórico. Depois, inclusive, de deixar a liderança do Democratas na Câmara, eu fui designado pelos vários líderes de oposição como líder, como coordenador do processo do movimento do impeachment na Câmara Federal. Ele ocorreu, de fato, houve a queda da presidente pelo processo em si e a ascensão do presidente Michel Temer ao cargo de presidente da República. É evidente que, como todo o processo de formação de governo, ele envolve interação entre as forças políticas, o parlamento e as forças que estavam ascendendo a condição de comando a partir daquele instante, né? O Democratas foi muito relevante durante aquele momento histórico, que permitiu uma mudança bastante significativa na vida política do Brasil, e se discutiu à época que espaço caberia dentro dessa estrutura de poder para os democratas. Foram consideradas várias hipóteses de alguns ministérios e, na discussão da formação do governo, o meu nome sempre foi considerado um nome, eu diria, interessante, porque eu vivia uma experiência não só no Legislativo, mas também no Executivo. Tinha sido governador do meu estado, Pernambuco, vice-governador por 2 mandatos, tinha tido experiência também como secretário de Estado, ou seja, tinha uma experiência executiva anterior. E como governador e vice, eu vivi uma proximidade muito forte do campo da educação, particularmente em projetos estratégicos que nasceram ainda à época que eu era vice-governador, numa parceria com o então governador do Estado, Jarbas Vasconcelos, o que introduziu o modelo de educação em tempo integral, que virou, inclusive, referência para o Brasil como um todo. Então, o presidente Temer me convidou para assumir o Ministério da Educação, eu aceitei, participou desse processo alguns líderes relevantes, como, por exemplo, o próprio atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Era um desafio, naquele instante, enorme, gigante, porque o contexto institucional era extremamente delicado e o desafio de tocar a estrutura do Ministério da Educação, gigante para mim, que é uma das maiores pastas do ponto de vista de capilaridade, de orçamento público, de número de servidores e de repercussão na ponta para a população como um todo. Então, foi um processo realmente que nasceu a partir dessa redefinição do governo, que se originou a partir do processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Eu sou um político que tem como formação básica, eu diria, afirmar do ponto de vista político a partir de uma base técnica muito sólida. Alguns políticos utilizam do poder político para, por si só, se afirmar dentro da sociedade. Eu tenho um entendimento diferente, que é o entendimento de que a afirmação política se dá pela qualidade da gestão. E para se ter qualidade de gestão, você precisa ter boas pessoas, os melhores, em postos estratégicos.
Então, eu nunca transigi em nenhum cargo que ocupei de lotear, por exemplo, espaço político em detrimento da qualidade técnica, que é fundamental. Então, quando eu ascendi a posição de ministro da Educação, eu fiz prevalecer essa minha tese, e aí busquei os melhores. E, a partir de consultas, de conversas com vários personagens da vida pública brasileira, que eu tinha interação, consultei o ex-ministro da Saúde e senador da República, José Serra, fui buscar experiências em vários governos, dialoguei diretamente com secretários estaduais, via Consed, para que eles pudessem também me oferecer nomes, e fui compondo a equipe. Dois dos nomes que eu pude primeiro trazer para a minha equipe são nomes de São Paulo, que se consagraram a partir da sua experiência em São Paulo, a ex-secretária e ex-secretária executiva Maria Helena Guimarães Castro, que tem uma vasta experiência na área da educação, que foi minha secretária executiva e foi muito importante na montagem da equipe, e a professora Maria Inês Fini, que assumiu o INEP, também com um desafio enorme, que tem a responsabilidade de tocar um dos programas e projetos mais relevantes da área da educação, que é justamente a gestão do Enem, a avaliação da educação básica no Brasil, educação superior, enfim, tem muita responsabilidade nessas áreas. E Roscieli, por exemplo, o ex-secretário e ex-ministro que me sucedeu, ele foi, eu digo, fruto de um entendimento direto com o Consed. Eu busquei alternativas dentro do próprio Consed, tinha sondado originalmente o Eduardo Deschamps, que era o secretário de Educação de Santa Catarina, e Eduardo foi um pouco resistente, porque não queria deixar, estava no meio do seu próprio projeto, tocando uma pasta relevante para Santa Catarina, e terminei evoluindo para uma opção como a do Roscieli para tocar a Secretaria de Educação Básica, que é uma das secretarias mais relevantes. Então, na CAPES também oferecemos o que há de melhor também na experiência para essa área específica, assim como foi para a CESU, com o professor Paulo Baroni, com as séries com o professor Maurício Romão, enfim, fomos preenchendo cada ponto estratégico da pasta da educação a partir da experiência, das consultas as mais variadas dentro do próprio setor da educação, primando e objetivando o melhor resultado possível. Não houve transição. Na verdade, eu ascendi a condição de ministro da Educação e assumi o posto de ministro da Educação, a posição de ministro da Educação, sem transição. O processo foi muito rápido, à medida que houve a escolha, não houve espaço para você planejar adequadamente os principais projetos para a área, não houve discussão minha com o ex-ministro Mercadante, inclusive eu interagi tão somente com o secretário executivo, não quero diminuir o papel do secretário executivo de então da gestão Mercadante, mas é evidente que é diferente de você falar com o titular da pasta. Não houve transição. Existia um trauma político muito forte, decorrente do processo de impeachment, e assumi a pasta da Educação. Eu me recordo muito bem um dia que sentei na cadeira de ministro da Educação e me dei conta do tamanho do desafio que eu tinha pela frente, gigante, né? Até assustador. Naquele instante gerou muita polêmica a questão da fusão Ministério da Educação e Cultura. Veja como os tempos mudam, né? E houve uma decisão do presidente Temer de separar novamente e recriar o Ministério da Cultura. Então, durante um período, até o ex-secretário Calero foi escolhido como secretário da Cultura na minha gestão como ministro da Educação e Cultura. Antes de, vamos dizer assim, consolidar essa posição, o próprio presidente Temer resolveu separar
a gestão do Ministério da Educação da gestão do Ministério da Cultura. Na prática, eu sabia que a minha afirmação como ministro da Educação seria possível à medida que nós pudéssemos avançar nas políticas públicas de interesse da sociedade brasileira. E esse foi o foco e a minha orientação para a equipe como um todo. A gente procurou se distanciar da crise política e institucional, das tensões daquele próprio momento e focar políticas públicas consensuais, definidas pelos mais variados segmentos do setor educacional brasileiro. Então, tínhamos uma agenda que não era uma agenda propriamente nossa, como, por exemplo, Base Nacional Comum Curricular, avanços na questão da alfabetização, desafios para o FIES. Todos esses assuntos foram atacados, buscando as melhores propostas, os melhores projetos e os melhores caminhos possíveis para avançarmos no campo da educação. E alguns outros projetos que nós abraçamos, que não estavam sequer na própria pauta da educação naquele instante. Eu cito especificamente a questão das mudanças que proporcionamos no Enem e também da reforma do ensino médio, que indiscutivelmente também foi uma batalha consistente e que gerou uma polêmica bastante grande naquele instante. Então, o foco na agenda técnica da educação foi o que permitiu, no meu modo de ver, um fortalecimento dessa agenda técnica em detrimento do ambiente político contaminado pela tensão geral provocada pré e pós-impeachment. A BNCC era uma agenda da educação brasileira, independentemente de posição ideológica ou política, era um consenso naquela oportunidade de que era necessário o Brasil garantir a educação básica no país, objetivos de aprendizagem que fossem comuns do sul do Brasil ao norte, do nordeste ao centro-oeste e sudeste, todas as regiões, todas as cidades, todos os estados. Há muita assimetria e diferença entre a qualidade educacional nos mais variados municípios e nas mais variadas regiões do Brasil. E um dos fatores que pode permitir que a gente avance do ponto de vista de currículo é a definição dos parâmetros curriculares, da base curricular a ser construída, respeitando justamente aquilo que é definido a partir de uma base nacional. Eu sabia das discussões e li e acompanhei isso com relação àquilo que ocorreu no mundo todo, algumas experiências, inclusive na Austrália, nos Estados Unidos, em outras, em Inglaterra, em outras nações desenvolvidas, e que o Brasil precisava percorrer aquele caminho. Houve, de certo modo, uma contaminação inicial muito forte do ponto de vista ideológico, algumas discussões laterais que tornavam o debate sobre a base bastante radicalizado do ponto de vista ideológico, tipo ideologia de gênero, e as bases que disputavam essa questão, quer dizer, como construir uma base que não permitisse um antagonismo tão forte. A minha intenção era ter como parâmetro os melhores exemplos do mundo, buscando o apoio, inclusive, de fundações, de organizações não governamentais e de governos estrangeiros e de especialistas. E entreguei a condução do processo a uma grande educadora, uma grande profissional, e sob a coordenação dela se constituiu uma equipe, se realizou seminários, fóruns e discussões as mais amplas e relevantes no Brasil e se buscou uma finalização do processo que pudesse atender à necessidade das crianças e jovens do Brasil, que foi a professora Maria Helena. Ela conduziu muito bem esse processo, buscando os melhores especialistas do Brasil, parcerias com organizações não governamentais, fundações, com governos e experiências internacionais. E a gente pôde entregar uma base curricular que fosse, eu diria, fruto desse pacto educacional maior do que
o próprio momento vivido pela minha gestão no Ministério da Educação. Uma negociação bastante complexa, né? Porque você tinha questionamentos, inclusive, por exemplo naquilo que dizia respeito à agenda da história e como contar a história. E se, porventura, você deveria ter uma base na história contada nas escolas do Brasil a partir de uma visão mais europeia ou centrada na África. Quer dizer, houve um processo de debate bem intenso do ponto de vista acadêmico, intelectual, educacional, para que você pudesse atingir aquele objetivo. E alguns aspectos mais de ordem de formação menos ou mais conservadora da própria sociedade, de preceitos que envolva a própria formação mais ou menos conservadora da população brasileira. Então, aqueles educadores mais próximos de movimentos cristãos, evangélicos, católicos, mais ortodoxos, tinham sempre uma crítica muito forte a que não se pudesse incluir na Base Nacional Comum Curricular uma expressão, uma tintura que ensejasse aspectos relativos à chamada ideologia de gênero, que alguns negam, outros apregou e que, de certo modo, são contextos sociais bem distintos e que nós buscamos uma construção que preservasse o respeito a esses valores. E acredito que conseguimos alcançar. Com alguma polêmica, com alguma tensão, mas conseguimos chegar a bom termo e um texto bastante razoável, tendo em vista o momento histórico vivido. Muitas vezes as pessoas raciocinam a partir de uma visão de construção de uma base curricular, como se, porventura, ela viesse do além e caísse, de repente, de paraquedas. Teve um processo histórico, social, de debate intenso, e o próprio ambiente político e institucional daquele momento vivido pelo Brasil, ele estabelecia por si só limites políticos. E acredito que a nossa habilidade, da nossa equipe e a cooperação de vários atores dentro do governo e principalmente fora do governo permitiram que a gente pudesse ter um razoável consenso na definição final da base curricular. Tanto é que eu convidei todos os ex-ministros que participaram das discussões de definição da Base Nacional Comum Curricular para que eles pudessem celebrar a sua homologação. Nem todos foram, mas todos foram convidados. A reforma do ensino médio ela foi colocada na pauta a partir de uma discussão técnica. Eu sempre gosto de em reunião com minha equipe, buscar, eu diria, sugestões do que é que, na visão da equipe, pode ser priorizado e tratado em termos de agenda para uma determinada área. E na área da educação eu sempre buscava novidades, desafios e, ao mesmo tempo, agendas perdidas no tempo, que pudessem avançar. E eu me lembro muito bem que, nessas discussões, dentre as várias agendas que nós tocamos como ministro da Educação, uma que foi mencionada foi a reforma do ensino médio. Eu sempre me questionei muito, porque como eu passei um período estudando fora, nos Estados Unidos, já morei na Inglaterra, eu sempre ficava curioso e instigado como o modelo de ensino médio nos países da Europa, nos próprios Estados Unidos, no Canadá, em outros países da Ásia, são modelos flexíveis, e o Brasil, até então, sempre consagrou um modelo único, com 13 disciplinas obrigatórias. E aí a professora Maria Helena, minha secretária executiva, disse a mim que um dos desafios nossos mais importantes era a questão da reforma do ensino médio. Mas eu me recordo muito bem que, quando eu disse que abraçaria aquele desafio, ela colocou para mim que aquilo poderia
comprometer até meu cargo, minha função como ministro da Educação, dado o tamanho da polêmica que provocaria, né? E eu disse a ela, eu não estou aqui para, lutar pela preservação da minha função como ministro da Educação. Eu não estou ministro para ser ministro. Eu só justifico o fato de ser ministro se, porventura, a minha agenda ela tiver liga com a sociedade, uma agenda que possa permitir avanços na pauta da educação. Então, eu decidi, desde aquele instante, levar adiante a pauta do ensino médio, da reforma do ensino médio. Nós começamos a discussão. Naturalmente, tínhamos dúvidas sobre a agenda de tocá-la via projeto de lei, que seria um caminho, exigiria mudança na legislação brasileira ou medida provisória. E aí eu levei as duas alternativas para o então presidente da República, Michel Temer, com a defesa de que deveríamos fazer a reforma do ensino médio por meio de uma medida provisória. As pessoas que criticam a reforma do ensino médio, a única crítica que fazem é com relação ao instrumento. Eu quero dizer que boa parte das mudanças feitas na área da educação no Brasil foram feitas por medida provisória. FIES, o Plano Real foi feito por reforma do ensino médio, mudanças no ProUni foi feito por reforma do ensino médio e várias políticas educacionais. Então, a medida provisória é um instrumento constitucional, legal, portanto. O ensino médio, como se sabe, é uma tragédia. Estava estagnado do ponto de vista de desempenho de DEB, com um desempenho baixíssimo, uma evasão absurda. Os jovens não se identificavam ainda hoje, nesse curso de modificação, pouco se identificam com esse mundo em transformação com o ensino médio brasileiro, e era urgente e necessário uma mudança substancial. Então, nós abraçamos aí o caminho da medida provisória, que provocou uma ampla discussão nacional, né? Houve, naquela ocasião, uma situação particularmente interessante e difícil, porque o Paraná tinha vivido um conflito muito grande entre professores da rede estadual de educação e o governador de então, uma greve bastante radicalizada, e os professores aproveitaram a pauta do ensino médio para mobilizar alunos no Paraná, que foi se espalhando pelo Brasil, tendo como tema a reforma do ensino médio e uma mobilização para a revogação daquela medida provisória, inclusive ameaçando o Enem do ano de 2016. Nós insistimos na tese, porque era um assunto de interesse dos alunos. Mais de 1 milhão de alunos ocuparam escolas no Brasil como um todo, principalmente Paraná e São Paulo, e pelo argumento, no convencimento, sem nenhuma ação de força, nós fomos convencendo os jovens, a educação brasileira, aprovamos a medida provisória e o Enem de 2016, apesar do tumulto, terminou ocorrendo com sucesso. Os alunos, que foi uma parcela pequena, que não participaram do Enem daquele ano, nós fizemos uma prova suplementar e conseguimos realizar. Então, eu acho que a gente conseguiu garantir para a educação do Brasil os princípios da flexibilidade, da autonomia dos alunos, do projeto de vida de cada um, que era sonho, e ainda é sonho, de cada jovem do brasileiro, e que era praticamente objetiva no mundo como um todo. O Brasil estava distante daquela realidade. Eu acho que foi um avanço considerável, casando com as mudanças introduzidas também pela Base Nacional Comum Curricular, dirigida para o ensino médio no nosso país. Cumpri meu período praticamente todo, né? Pelo menos dentro da minha previsão, do meu planejamento, porque eu passei 1 ano e 10 meses como ministro da Educação e saí tendo em vista uma imposição legal. Eu tinha como desejo continuar a vida pública como parlamentar, disputar o mandato eletivo e tinha que me desincompatibilizar. Então, eu saí
no prazo de desincompatibilização. Foi uma decisão pessoal, comunicada ao presidente da República e entendida por ele, até porque minha militância, ao longo da vida, foi muito mais política do que propriamente técnica, né? Um debate envolvendo o presidente da República, o parlamento como um todo, porque o governo Temer foi um governo que tinha muita presença parlamentar, uma base parlamentar bastante robusta no parlamento. A professora Maria Helena é uma figura que eu admiro bastante, eu tenho um respeito e um apreço pessoal muito grande por ela. Foi minha secretária executiva, eu diria que boa parte do nosso êxito como ministro da Educação foi decorrente de uma excelente equipe, e ela liderou parte dessa equipe ao meu lado, e, portanto, ela tinha todas as condições de me suceder como ministra da Educação. De outro lado, tinha o Rocieli, que se inseria muito bem no contexto dos secretários de Educação, já que fez parte do CONSED como secretário de Estado de Educação do Amazonas e, ao mesmo tempo, era um sujeito também muito hábil, tinha algum suporte e conhecia boa parte do nosso legado na área educacional. Então, era um dilema, né? E foi um dilema muito forte. E terminou por uma escolha, uma decisão política, da qual eu participei, e a decisão final, naturalmente, cabia ao presidente, sendo escolhido o Rocieli, mas sem nenhum demérito, muito pelo contrário, eu acho que Maria Helena, a professora Maria Helena, para mim, é uma das figuras, do ponto de vista técnico, pessoal e político, de perfil de melhor qualificação que eu conheci na minha vida. Como é que eu diria, contornos políticos, eles não são necessariamente explícitos. Você já tinha um prenúncio de disputas eleitorais, num governo que viveu um processo traumático de discussões envolvendo possibilidade de afastamento do presidente da República, os projetos também políticos de cada partido, tendo em vista a eleição presidencial que se avizinhava. Então, todo esse contorno ele termina sendo parte do processo decisório, mas nada que pudesse diminuir o mérito, por exemplo, da professora Maria Helena. Eu acho que foi um conjunto de fatores mais políticos e tendo uma base também técnica que levaram o Rocieli à condição de me suceder no cargo de ministro da Educação. Eu acho que a nossa passagem pelo Ministério da Educação, nossa equipe, ela conseguiu, num espaço muito curto de tempo, avanços significativos. Eu volto a lembrar, eu fiquei como ministro durante 1 ano e 10 meses. E é fundamental a gente contextualizar, num dos momentos mais delicados da vida institucional e política do Brasil. Então, governar com pressão, gerenciar uma pasta complexa como a da educação, no meio de um conflito institucional político bastante intenso, não é algo fácil, né? Precisa ter habilidade, construir caminhos que permitam o alcance dos objetivos definidos como prioritários. Então, a gente definiu uma boa agenda. Antes da definição dessa boa agenda, a gente tinha uma boa equipe para dar suporte. Pudemos avançar na reorganização do FIES, que consolidou um rombo em potencial de 34 bilhões de reais. Nós garantimos, via a medida provisória que reformulou o FIES, sustentabilidade em termos de médio e longo prazo, política educacional que garantiu 100 mil vagas com juros zero para os alunos mais pobres e carentes. Todas as políticas públicas relevantes foram preservadas. Durante os 2 exercícios que atuei como ministro da Educação, 100% dos recursos de custeio das universidades e instituições federais de ensino, no caso, os institutos federais, foram liberados, fora, naturalmente, a garantia dos aumentos salariais para professores e servidores. Houve aumento, inclusive, também do piso nacional de salário para os professores da rede de educação pública como um todo no país, e mudanças como as que eu já mencionei no Enem,
que foram amigáveis e atrativas para os jovens do Brasil, a questão da reforma do ensino médio, que marca a história e garantiu mais flexibilidade e valorização do protagonismo do jovem, e a educação em tempo integral, que eu me orgulho muito de ter nacionalizado uma política que nasceu no meu estado, em Pernambuco, a partir de experiências com o governador Jarbas, o terceiro setor com Marcos Magalhães, que é um grande professor, educador, e lidera uma entidade não governamental de apoio à educação em tempo integral. Nós garantimos um incremento substancial de vagas em tempo integral numa política nacional e aporte financeiro do governo federal, fora ênfase na questão da alfabetização, a política de formação de professores com a introdução de uma inovação que foi a chamada residência pedagógica, ou seja, o aprendizado na academia, na formação do professor, do ponto de vista teórico, de um lado, e, ao mesmo tempo, também a experiência dentro da sala de aula, que é que dá mais, eu diria, vivência para o professor poder transmitir o conhecimento com habilidade e mais compreensão por parte do aluno. Então, eu diria que foi um período muito virtuoso. Erros, dificuldades nós tivemos. É lógico que é impossível você gerir qualquer coisa, você imaginar que só teve acertos. A educação ela precisa ser entendida como algo que não pode ser jogada só nas costas do governo federal. Ela é muito descentralizada, uma capilaridade muito forte. São mais de 5.500 municípios no Brasil, 27 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal. Então, para você atender essas demandas todas e essas nuances todas, há de se ter uma via de comunicação bem intensa e bem importante para que você possa se desdobrar e conseguir as consequências práticas mais importantes. Eu poderia dizer que sempre fica vamos dizer, aquela sensação de ter avançado mais, por exemplo, numa política que é essencial, avanços na alfabetização, que é uma etapa na vida educacional que permite que a criança tenha melhor desempenho nos anos iniciais do fundamental, nos anos finais e assim por diante. Quer dizer, uma criança mal alfabetizada, ela compromete toda a sua vida educacional. Eu acho que é chave para uma mudança substancial na educação do Brasil, assim como política de formação de professores. Então, você tinha dificuldades de ordem política do momento vivido pelo Brasil, que estavam muito além das minhas condições pessoais e das condições da minha própria equipe. Mas, no geral, eu diria que o balanço é de muitos muito mais acerto do que erros.